Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? Tio Aprígio, já fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para a gente justamente poder metabolizar o nosso saber que nós iremos construir hoje, o nosso conhecimento que vai ser edificado hoje. Abra essa imagem aí, por favor, produção, para que a gente possa justamente dar a possibilidade desse aluno se apropriar. Qual é a nossa aula de hoje? Qual é o nosso eixo que a gente tem por objetivo? Vida e evolução. Qual é o nosso objeto / conteúdo que a gente deseja construir com você? Alimentos transgênicos. Um assunto extremamente em voga nesses tempos, onde a gente fala muito de segurança nutricional e onde a gente fala muito de uma produção agrícola que possa atender os anseios de uma população de mais de 7,5 bilhões de habitantes. E claro, qual seria a habilidade que a gente deseja edificar e construir com você, aluno do 6º ano? Compreender que os transgênicos, ou o transgênico, é um organismo que recebe um gene. Guarda essa informação, recebe um gene. E o que seria um gene, professor Aprígio? É nada mais nada menos do que um pedaço codificante do DNA. É um pedaço do DNA que expressa uma proteína, que expressa uma característica. Mas a gente vai aprofundar essa informação. Fique tranquilo que a gente vai falar muito ainda sobre esse carinha aí, tá? Registrando, retirado de outro, ou que lhe confere uma característica nova, tá? A depender do gene adicionado, a planta pode se tornar mais nutritiva ou mais resistente à seca, às pragas ou agrotóxico. Então é importante você também guardar essas características que são vistas com bons olhos quando se faz um transgênico, quando se tem a necessidade de fazer a transgenia. Então fica essa dica também, tá? Aí tá ali exemplos, batatas, milhos, trigos, já possuem genes originais de outras espécies. Volta aqui comigo, tá? Então, dentro do que a gente falou até agora, eu queria convidar você justamente a prestar atenção nessas informações, porque a gente vai justamente aprofundar esse saber para que você aumente o teu repertório intelectual. Mas qual é o objetivo, você está se perguntando talvez para mim? Simplesmente para que você saia do reino da liberdade, saia do reino da necessidade para o reino da liberdade. E eu queria já aqui registrar com letras garrafais, gente. Perdão, porque minha voz está um pouquinho rouca, mas eu prometo que eu vou ter o maior cuidado do mundo para que a gente possa trazer essas informações de forma que fique o mais compreensível e o mais inteligível para você. Perfeito? Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide para que a gente não perca muito tempo e a gente ganhe. Então, a nossa aula de hoje tem como temática aqui, ó, os transgênicos. Então, toda vez que você pegar uma embalagem, e aqui, transgênicos, eu vou ampliar essa percepção de vocês. Transgênico é todo organismo que é geneticamente modificado. Bem simples assim. Houve uma mudança desse organismo na colocação de um gene, que é interessante. Um gene esse, que tem por objetivo fazer com que esse organismo se modifique para atender algum tipo de necessidade, eu posso classificá-lo como um organismo geneticamente modificado. Necessariamente são apenas as plantas, são apenas os grupos vegetais? Não. Qualquer organismo vivo. Desde uma bactéria a um protozoário, se eu fizer qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de transferência de genes para esse organismo que não o tinha, eu estou diante de um transgênico. Então fica essa dica. Mas existe essa rotulação aqui. Qualquer alimento, existe um decreto que foi lá de 2003, que determina que todo transgênico tem que vir. É o decreto, se eu não me engano, 4.348. Se eu estiver falando alguma besteira, vou dar aqui uma tarefinha de casa para você. Pesquisa sobre esse decreto, tá? Que é o decreto que fala sobre a regulamentação dos transgênicos, porque você vai aumentar o teu repertório intelectual. Isso é sempre precioso, isso é sempre válido. Fica a dica aí, paquitos e paquitas do meu coração. Perfeito? Então, quando foi que surgiu os primeiros transgênicos? Mais ou menos em 1986, tá? Entre 86 mais ou menos foi quando surgiu lá os primeiros transgênicos, tá certo? Então, por favor, produção, vamos lá para o nosso próximo slide, tá? Para que a gente não perca muito tempo. Então, o que seria, na verdade, esses transgênicos? Os transgênicos, para a gente entender, como a gente já falou, a gente falou o quê? Que seriam organismos geneticamente modificados. Mas a gente teria que responder hoje algumas perguntas para que a gente possa compreender de forma satisfatória o que são os transgênicos.
Por isso eu peço para que você não deixe, faça essas indagações. O que são os transgênicos? E aqui a gente já mais ou menos deu o primeiro passo para responder essa pergunta. Seria um organismo geneticamente modificado. Organismo que sofreu um processo de quê? De colocação de um gene que ele não tinha. E ele passou a ser o quê? Um transgênico. E o que seria genes, como a gente falou? É um pedaço do DNA codificante, é um pedaço do DNA que expressa uma proteína, que expressa uma característica. Bem simples. Como são produzidos? A gente vai ver daqui a pouquinho. Quais os organismos podem ser transgênicos? E por que os transgênicos causam tanta polêmica? Isso mesmo que você acabou de ouvir, Paquito e Paquita, Elninho, Elninha. Os transgênicos são causadores de grande polêmica. Polêmica essa que a informação é um grande balizador, é um grande legislador em causa para poder gerar um ambiente de quê? De entendimento e de compreensão crítica e reflexiva. Presta atenção nessa dica porque vai fazer diferença no teu entendimento. Por favor, produção, abra essa imagem só para que esse aluno se aproprie. Eu já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide para justamente a gente fortalecer esse saber. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês. Plantas transgênicas usadas em alimento no mundo. Tem muitas outras? Tem. Mas essa aqui é o que eu gostaria de destacar para vocês. Milho, batata, melão, berinjela, beterraba, soja, canola, girassol, trigo, cana-de-açúcar, feijão, pimentão, chicória, mamão, abobrinha, algodão e ameixa. E gostaria de destacar aqui 3 em especial. O milho, a soja e o algodão. Volta aqui comigo, produção. Esses 3 eu chamo de destaque para vocês porque faz parte de uma grande na relação econômica e social do Brasil e também no que diz respeito ao aspecto de que são commodities, são produtos que são exportados pelo Brasil para o mundo. Então são produtos que têm um valor econômico, um valor agregado econômico de grande relevância para o quê? Para a Bolsa, tá? Para a Bolsa que tem relação com o quê? Com a economia. A Bolsa de Valores olha com muito respeito esses 3 produtos. Então fica aí a dica. Milho, soja e algodão. Por favor, produção, vamos logo para o nosso próximo slide. Já vou pedir para a produção já ir abrindo essa imagem para que a gente possa falar vantagens e desvantagens. Porque a gente tem que ter um olhar dialético, um olhar, como eu falei anteriormente, crítico sobre essas informações. Porque não adianta nada a gente ficar aqui falando, tá, transgênico isso, transgênico aquilo. Mas a gente tem que olhar os 2 lados dessa moeda. Ou seja, vantagens e desvantagens. E aí eu vou falar das vantagens que seriam qual? Pode evitar ou prevenir o risco de pragas e doenças nas plantações. Fazem com que esses alimentos, fazem com que esses vegetais, que essas plantas, se tornem resistentes, gente, a pragas. Então isso é muito relevante. Aumento da produtividade e rendimento das colheitas. Ou seja, gente, em um mundo com 7,5 bilhões de habitantes, quanto mais a quantidade de alimento, quanto mais eu tiver alimentos que são melhores produzidos e mais eficientes para atender essa demanda, essa necessidade nutricional, é sempre bem-vindo. Né? Podem ser mais resistentes aos agrotóxicos. Então, eu ter alimentos que são mais resistentes a agrotóxicos também é muito positivo. Tá? Ou defensivos agrícolas, como alguns autores gostam de chamar. Produção de alimentos enriquecidos com mais proteínas e vitaminas específicas. Volta aqui comigo, por favor, produção, porque eu não poderia perder essa oportunidade. Veja que coisa interessante. Produção de alimentos enriquecidos com mais proteínas e vitaminas específicas. Eu vou citar aqui um exemplo muito promissor, muito positivo, que ocorreu há alguns anos, lá nos tigres asiáticos, onde fica o Vietnã, Laos, Camboja. Lá existia um índice muito grande de crianças com problema de xeroftalmia. Aí você pode estar se perguntando, mas Aprígio, o que é xeroftalmia? E nictalopia seria cegueira noturna e problemas com ressecamento da córnea. Por quê? Por falta de vitamina A. E o que foi que os cientistas fizeram? Pegaram uma espécie de arroz e introduziram nele um gene que fez com que eles tivessem uma maior oferta nutricional de vitamina A, na forma de beta-caroteno, que ajudou com que essas pessoas tivessem uma diminuição da falta desse nutriente na sua dieta nutricional, na sua dieta alimentar. Veja como essa característica foi relevante, foi importante para fazer uma mudança a nível de saúde pública, a nível de justiça social.
Mais uma vez, trazendo essa percepção de ter esse olhar crítico e reflexivo. Se liga nessa informação, porque ela é importantíssima. Abre essa imagem de novo aí, produção, por favor, e vamos continuar. Então aqui, ó, retirar características que podem ser nocivas para as pessoas. Por exemplo, retirar lactose presente no leite para as pessoas que são alérgicas a estes componentes. Então, veja que informação relevante. Volta aqui comigo. Eu ter a possibilidade de produzir um leite sem lactose. Como vocês sabem, há pessoas que têm o quê? Que teriam essa intolerância à lactose, tá? E lembrando, gente, que a gente vai ter pessoas que são intolerantes à lactose e pessoas que são alérgicas ao leite, que aí é uma outra coisa que a gente pode em outra aula falar com mais detalhe. Porque quando eu tenho intolerância à lactose, é porque eu não tenho uma enzima lactase, que justamente quebraria esse açúcar, porque a lactose seria esse açúcar do leite, que ele em excesso para as pessoas que não têm essa enzima que quebra, ele vai causar desconforto gastrointestinal e outras cositas mais. Fica também essa informação porque é relevante. Mas é diferente quando eu falo intolerância à lactose e alergia ao leite. A alergia ao leite está mais associado à presença de um corpo estranho, que é uma proteína, que a pessoa não vai reconhecer aquela proteína e aí vai ter o quê? O ataque do teu aparato imunológico. Então fica a dica, essa é a diferença de intolerância à lactose e você ter alergia a proteínas do leite. Vamos embora para o nosso... Eita, desculpa! Eu não posso deixar de falar aqui, gente, das desvantagens. Por quê, gente? É importante a gente ter esse olhar crítico e reflexivo e dialético. As desvantagens. Abre essa imagem aí, por favor, produção, para que eles possam se apropriar disso. Ó, desencadeamento de novos tipos de alergias devido às diferentes proteínas criadas a partir da manipulação genética. Pode aumentar os índices de algumas pessoas terem alergia? Pode. Mas a gente sempre tem que ter um olhar muito parcial, porque existem, gente, órgãos regulamentadores, existem testes, existe uma vigilância constante de órgãos importantíssimos, como a Anvisa e o próprio Ministério da Saúde e o próprio Organização Mundial da Saúde, tá? Podem criar efeitos inesperados no produto, ou seja, os efeitos podem ser imprevisíveis. Por isso que se requer sempre um olhar muito o quê? Muito rigoroso de fiscalização desses produtos e muito teste. Até ser aprovado, gente, um transgênico, é muito mesmo, the long time, é muito tempo, tá? Podem ser produzidas substâncias tóxicas quando há uma perda no controle da manipulação dos transgênicos. Então sempre tem que se ter esse controle rigoroso. As alterações genéticas podem provocar sérios desequilíbrios ecológicos, afetando a cadeia alimentar de determinado ecossistema. Pode ter o que a gente chama de polinização cruzada. Espécies que às vezes não tinham aquele gene, que automaticamente aquele organismo está em um ambiente que possa fazer com que esse pólen, que esse material genético passe para a outra espécie que não tinha, ou indivíduos, como eu digo a você, que vai justamente gerar uma poluição genética, tá? E aqui fica também essa informação, ó, diminuição de biodiversidade. Volta aqui comigo, por favor, produção. Lembre-se que esse processo de transgenia é um processo artificial, não é algo que vem da natureza. É o homem, através da sua ação antrópica, da ação do homem, faz isso. Então, claro que a gente tem que ter esse olhar dos prós e contras. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide. Já vou pedir para a produção abrir essa imagem para que a gente não perca tempo. Então, como se produz uma planta transgênica? É bem simples, gente. Primeiro passo, identificar ou isolar o gene que você quer. Então, você tem um gene de seu interesse, você isola ele. Imagina que eu quero ter uma laranja. Eu tenho dois tipos de laranja. Eu tenho uma laranja que ela produz muito suco, porque ela tem muita oferta de água. E eu tenho uma laranja que é muito doce, mas ela produz uma quantidade muito pequena, justamente de água. Porque ela não é uma fruta que ela não gera muito, a produção não é viável para a produção de uma quantidade boa de suco. Imagina que eu quisesse, então, uma fruta que ela fosse muito doce, que seria bem atrativa, que ela produzisse muito suco. Então, eu pegaria aquele gene que é interessante, que eu quero, que é de ser mais doce, e iria introduzir na outra espécie. Então, eu geraria uma nova espécie. E aqui, volta aqui comigo, produção, por favor. E como é que eu faço isso, para fazer isso? Através de uma enzima de restrição, que é como se fosse uma tesourinha, eu vou lá, corto o gene que eu quero e faço a colocação através de um processo que a gente chama de DNA ligase,
É como se fosse uma colinha e colo lá. Eu sei que parece meio estranho, mas é mais ou menos isso de uma forma bem simples, gente, bem didática. É como se eu pegasse uma tesourinha, que é a chamada enzima de restrição, corto, faço uma clivagem, depois que eu corto, eu vou lá e colo através de um DNA ligase, que também é uma enzima, que também é uma proteína. E daí, gente, depois que isso é feita, essa inserção, depois que é feita essa colocação, vai ter esses outros processos, vai ter que ter aprovação através de órgãos regulamentadores, órgãos que têm um rigor científico muito consistente, muito substancial e consubstancial. Depois vai ter o quê? Testes de biossegurança. São feitas várias etapas de testes até o quê? Ter o que a gente chama uma aprovação. E aí vai ter a seleção, aquela coisa toda. E essas etapas, gente, elas são extremamente rigorosas dentro da perspectiva científica. Por favor, produção, vamos para o nosso próximo slide, para a gente não perder tempo, a gente justamente ter a possibilidade de ter um olhar muito mais crítico. E aqui, transgênicos no Brasil. Aqui, ó, para você entender, ó, o percentual de participação do transgênico, a gente está usando aqui como referência de 2008 até 2018. Então, quando eu pego aqui, gente, veja a produção de algodão como iniciou lá em 2008. Apenas de 14,2%. Hoje corresponde a 83,9%. Vamos observar aqui, por exemplo, o milho, 8,3%. Veja agora o percentual, 89%. Quando eu olho para a soja, em termos de commodities, veja, começou lá com 64,8%, hoje corresponde a 95,8%. Por favor, produção, volta aqui comigo. Só para que fique a dica. Talvez você pode estar se perguntando, mas Aprígio, todo alimento que eu como, que eu ingiro hoje, que eu uso hoje, tem a adição de transgênico? Possivelmente sim. Só que a legislação ela é muito clara, gente. Ela diz que apenas pouco mais de 1%, se tiver transgênico naquele alimento, é que deve vir aquele selo de identificação. Isso são coisas que estão lá dentro daquele decreto. Produção, para que a gente não perca tempo, vamos lá para o nosso próximo slide, que é um outro gráfico, para a gente justamente metabolizar esse saber. Só para vocês terem ideia, gente. Top 5, os 5 países que mais produzem transgênicos no mundo. O Brasil está em segundo lugar, só perdendo para os Estados Unidos. E aí vem a Argentina, Canadá, Índia, tá? Então, são informações, gente, que são relevantes. Abre essa imagem aí, por favor, produção. Eu já convido a você. Presta atenção nessas informações. Veja como a tua alfabetização matemática, o teu aletramento matemático faz diferença na hora de fazer essa interpretação e essa compreensão dessas informações. Gente, cerca de 5,9% do território nacional é coberto por plantações de transgênicos. 2/3 disso é de soja. Veja como isso é importante, é informação relevante. Volta aqui comigo, produção, e vamos logo para aquele momento, para a gente não perder tempo, que é momento você precisa saber. Momento super fofo. Produção, para o aluno de 6º ano que não tem tanta propriedade com o tio Aprígio, eu convido a abrir essa imagem para que esse aluno possa se apropriar. E eu já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide para que a gente não perca tempo. E aí, eu vou falar disso aqui, ó. Gente, lembra que foi o que eu disse, gente? O que são transgênicos? São organismos geneticamente modificados. Eu disse que podia ser o quê? Desde uma bactéria, um protozoário, um fungo, até as plantas, os vegetais em geral. A gente tem como grande referência os vegetais, mas a gente tem organismos geneticamente modificados que necessariamente não precisam ser plantas. Um exemplo aqui, um animal. Aqui eu tenho um artrópoda, um inseto, que causa grandes problemas, uma arbovirose, que causa o quê? Doenças como a dengue, a chikungunya, a zika, a febre amarela urbana. Então fica essa dica, ó, intercambiando com outros saberes. Então se liga nessa informação. Então o mosquito transgênico, gente, é uma nova arma do combate à dengue. E como é que o cientista consegue identificar esse mosquito na natureza? Eles produzem lá em laboratório, como é que eles identificam? Eles colocaram um gene que é deletérico, quando ele tem relações, quando ele tem a chamada cópula com a fêmea, lembrando que só quem suga sangue, quem precisa de sangue para se reproduzir é somente a fêmea. O macho não faz isso. Então esse organismo aqui ele é tranquilo, do bem. Ele tem relação, só que seus descendentes não conseguem se desenvolver, não passam nem da fase larval e morrem. Vê que coisa legal. Então quando eles introduzem esse organismo, ele faz com que os seus descendentes sejam organismos que não sejam viáveis para se reproduzirem futuramente, para perpetuar a espécie.
Isso é feito a partir da técnica da transgenia. Abre a imagem a próxima agora, por favor, produção. Eu já vou pedir para justamente fazer isso, para que a gente ganhe tempo. Então é exatamente isso. Eles produzem um gene que faz com que eles fiquem bioluminescentes, um gene que foi criado de uma alga, e eles fizeram manipulação através de engenharia genética também, fizeram com que eles desenvolvessem um gene que faz com que eles fiquem o quê? Com uma característica que faz com que seus descendentes não consigam nem sair da fase larval. E como é que a ciência consegue identificar ele na natureza? Através desse marcador químico bioluminescente nesse organismo. Vê que informação relevante e importantíssima. Fica essa dica aí, porque faz toda a diferença para aluno que vai fazer diferença no futuro. Por favor, produção, volta aqui comigo. E já vou pedir para a produção ir para o próximo slide, já ir abrindo, que é o nosso resumo / revisão. Então, a definição de transgênico. Abre essa imagem, perfeito. Olha essa imagem aí direitinho. Ó. Transgênicos são organismos geneticamente modificados, ou, como é conhecido na sigla, OGMs, tá? Que recebem um ou mais genes de outros seres vivos através da engenharia genética, biotecnologia, gente. Recebe através do quê, gente? Daquele processo o quê? Do chamado, tá lá, ó, cortou, usou uma enzima de restrição, cortou, depois cola lá com a enzima de quê? DNA ligase, tá? Né? Outros seres vivos através da engenharia genética para apresentar novas características. Assim, um vegetal, por exemplo, pode se tornar mais resistente a pragas, secas, doenças, agrotóxicos ou tornar-se ainda mais nutritivo. Não deixa de estar revisitando essas informações que são muito importantes. Por favor, produção, volta aqui comigo. Já vou pedir para a produção mostrar aí para todo mundo as nossas referências. Essas foram as referências que a gente usou para fazer com que esse ambiente se torne caro e importante. Volta aqui comigo, produção. Já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide. E eu já gostaria de registrar com letras garrafais para você, aluna e aluno do 6º ano, que o Aprígio está aqui justamente mobilizando essa energia para um único propósito, você. Então, o cheirão enorme. E não esqueçam que nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Tchau, 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 tchau. Cheirão enorme. Tchau.